5 anos. O Edu é repórter do site faveladarocinha.com, ativista social, trabalha na equipe de jornalismo do programa Conversas com o Bial. E ele fez um vídeo que alguns de vocês devem ter visto, ou muitos de vocês devem ter visto, que dizia como que as pessoas deveriam se comportar para sobreviver à intervenção militar no Rio de Janeiro. Esse vídeo viralizou, mais de 130 mil acessos, é uma das razões pelas quais o Edu está aqui. Obrigadíssimo, Edu. A palavra é sua. Bem, eu vou começar já contando a história, beleza? Bem, um dia de real grandeza, tudo azul. Era o que eu imaginava. Rio, Rocinha, 40 graus. Aquele dia tinha tudo para dar certo, e tinha mesmo. Eu tinha me planejado para que desse certo. Naquela ocasião, eu estaria levando uma amiga que há tempo estava me pedindo para conhecer a Rocinha. A oportunidade que a gente teve, eu e ela, deixa eu explicar, eu vou chamar ela de ela para não dizer o nome da pessoa, pode ser? A chance que eu e a ela tinha de eu levá-la à Rocinha foi um trabalho que ela foi encarregada de ter na faculdade para fazer um panorama de manifestações culturais na Rocinha. Essa era a minha oportunidade de estar levando a ela para conhecer uma realidade que era tão perto de mim, mas tão distante dela. Até aí tudo bem, a gente se preparou. Eu tinha me preparado e me organizado para aquilo. Cheguei mais cedo no trabalho, adiantei tudo, e ela também fez o mesmo. A gente tinha combinado de se encontrar à tarde, na entrada da favela. E foi o que aconteceu. Logo quando a gente chegou, a gente pôde escutar alguns fogos. Coube a mim ter que dizer como se fosse uma brincadeira de mestre mandou com ela. Se acontecer alguma coisa, você vai fazer tudo o que eu fizer. Eu sabia que poderia acontecer alguma coisa. Ela sabia que poderia acontecer alguma coisa. Até quem está aqui agora sabe que pode acontecer alguma coisa por conta do contexto que o Rio tem vivido nos últimos meses. Feito esse comentário de mestre mandou, a gente seguiu. A gente começou a subir a Rocinha e eu comecei a mostrar para ela, explicando algumas coisas que aconteciam em algumas áreas, etc. Ela se espantou, tá, primeiramente. Ela falou, Edu, quando tem tiroteio, tudo isso aqui para? Eu falei, óbvio que não. Como é que você vai parar 100 mil pessoas? Choque, primeiro choque da história. E por aí vai, a gente continuou. A gente passou pela Viápia, pela Curva do S, pela Dionéia. E teve um segundo choque para ela. Foi o seguinte, a gente foi atravessar. E, bem, é meio estranho pensar isso, mas na Rocinha, quando eu vou atravessar, os carros, os motoqueiros, as vans, elas param para que eu atravesse. Por mais que seja louco imaginar isso. Então eu fui atravessar para o outro lado da rua e o cara que estava vindo parou e eu atravessei. Para ela foi um espanto. Ela gritou e falou, você vai ser atropelado. Eu falei, calma, eu não vou ser atropelado. Isso aqui acontece, isso aqui é normal. Pelo menos aqui. A contra-resposta dela foi, mas no mundo real as pessoas não fazem isso. Eu respirei. Eu não queria matar as chances que eu tinha. Mas eu respondi para mim, bem, o meu mundo real é esse e ele está muito distante do mundo real que você está dizendo. Bem, como eu tinha comentado, eu preparei uma espécie de várias atividades para fazer com ela, porque eu não queria apresentar só a Rocinha, eu queria apresentar histórias que são impactadas pela vivência numa comunidade como a Rocinha. E eu até fiz isso de certa forma, eu levei ela na Garagem das Letras, que é uma biblioteca que fica no meio de um dos locais com maior incidência de tiroteio. A Bárbara, dona da Garagem das Letras, uma italiana que se apaixonou pela Rocinha há 10 anos, montou a biblioteca nessa garagem e nos últimos 2 anos a Bárbara faz dessa garagem uma espécie de refúgio para os moradores a partir da literatura. Bem, apresentada a Bárbara e eu tendo apresentado a ela, a Bárbara, a gente começou a conversar.
Até que ela se espantou, porque teve um momento que chegaram doações de camisas brancas para a Bárbara. Deixa eu explicar. Na favela, quando você vai sair e você, infelizmente, um jovem negro, sobretudo jovem, você é parado. Alguma coisa tem que dizer para onde você está indo. E nesse caso, a camisa branca ela seria o uniforme das crianças que fazem parte do projeto social que a Bárbara coordena. Era um dia de lamentação. A Bárbara começou a externar para a gente que estava muito triste de fazer um uniforme para que os jovens que fazem parte dessa ação social pudessem transitar sem problemas, sem que fossem parados pela polícia. Aí ela ficou muito emocionada e perguntou para ela, mas vem cá, como é que é fazer um trabalho social com crianças dentro de uma comunidade como essa e num momento como esse? Ao final da pergunta, os tiros vieram. Parecia metalinguagem. A Bárbara não conseguiu responder. Tinha começado naquele momento uma operação da polícia na Rocinha. Vocês lembram que eu falei que a primeira coisa que eu falei para ela foi: tudo que eu fizer você vai fazer? Foi o que aconteceu. Eu acabei sentando no chão e ela veio junto comigo. Eu não entendi nada, porque naquele momento houve uma surpresa mais para mim do que para a própria ela. Contando um pouco a história, ela não mora na Rocinha, ela vem de um outro nível social da nossa sociedade. E ela nunca tinha visto um tiroteio. E eu, morador da Rocinha, nunca tinha visto alguém que não tivesse visto um tiroteio. Eu fiquei... E aí foi um choque para mim, porque enquanto eu estava sentado, eu pude parar e realizar o quanto aquilo dali... O que era aquilo dali na minha frente? Até que ponto eu tinha banalizado e naturalizado a violência que acontece comigo todos os dias, porque para mim, se ela não tivesse ali, a minha vida ia seguir. Mas para ela não, ela foi a pessoa que me mostrou, falou: espera, está acontecendo um tiroteio. Na Garagem das Letras, naquele momento, estava tendo uma aula de inglês, e essa aula, apesar do tiroteio, continuou. Eles estavam aprendendo a falar I speak French, enquanto o tiroteio começava. Bem, não deu muito para realizar tudo o que estava acontecendo, a gente só sentou e esperou que aquilo dali parasse. Mas enquanto a gente estava sentado e tentando ali rezar para que algo não acontecesse com a gente, enquanto a vidraça da janela começava a tremer, eu já estava recebendo no meu WhatsApp que tinha um helicóptero chegando. Um não. 2, eu só vim saber da confirmação do segundo depois. Como fui apresentado, eu sou um jovem repórter que faz parte de uma mídia comunitária da Rocinha. Era meu dever noticiar aquela situação para 100 mil pessoas. Mas eu não conseguia, porque eu fui puxado para um outro momento da minha vida. Quando aos 5, 6 anos, eu vivi uma guerra, participei da minha segunda guerra na Rocinha como morador, onde eu vi de um lado bandido e de outro polícia trocando tiro. Aquilo estava me angustiando, porque eu não sabia o que eu fazia naquele momento. A gente sofre muito, diariamente. E naquele momento eu queria tirar o sofrimento, não só meu, mas o dela, que estava vivendo aquilo pela primeira vez. Bem, enquanto isso acontecia, lá fora o mundo corria. Um pai passou com uma criança e a Bárbara, dona da Garagem das Letras, pediu que ele entrasse. Bem, numa ânsia da Bárbara querer, de certa forma, amenizar todo o sofrimento e a complicação que era por o pai explicar o que estava acontecendo naquele momento, a Bárbara virou e perguntou para as crianças, ou para quem estava ali, se alguém queria chocolate. Bem, as duas crianças maiores, eu e ela, não aceitamos, mas a criança menor acabou aceitando. E foi melhor assim. Sucedemos uma hora de troca de tiros, a gente deu uma parada de 10 minutos e o marido da Bárbara, o Júlio, saiu para comprar salgado. A vida tem que seguir de certa forma. 15 minutos depois, o Júlio voltou, trazendo a confirmação de que um comandante da polícia tinha sido baleado. Eu não quis assustar ninguém naquele momento, mas na minha cabeça eu sabia, vai ter retaliação.
quando algum policial, infelizmente, morre na favela, os moradores e todas aquelas pessoas, não só aquelas pessoas, aquela localidade como um todo, vai sofrer alguma espécie de pena por aquilo. Bem, nesses 10 minutos a gente conseguiu levantar, e fora tinha um céu cor-de-rosa que, enfim, continuava, né? O dia de real grandeza continuava a existir no Rio de Janeiro, apesar do tiroteio e apesar dos helicópteros. Foi um momento que eu e a ela tivemos que sair. Mas a gente saiu com muito pesar, porque a garagem continuava aberta. E a gente estava saindo, eles iriam ficar. Mas era a opção que eu tinha que tirar aquela pessoa dali. Bem, eu desci, e a gente pegou, na ânsia de querer sair muito rápido dali, a gente pegou 2 motos. No meio do caminho a gente soube que a autoestrada Lagoa Barra estava fechada. E a gente teve que parar antes numa blitz da polícia. O policial, ele pediu que eu descesse da moto e que ele ia revistar a minha mochila. Eu respondi, eu sou repórter. E aí ele falou, repórter? E antes mesmo que ela se mexesse para respondê-lo, porque eu senti que ela iria responder, porque era um comentário altamente preconceituoso e de puro racismo, eu acabei mostrando o crachá da TV Globo, para que eu não fosse rechaçado de todas as formas que a gente sabe que a gente pode ser, de sofrer num momento como esse. A gente teve que seguir, a gente começou a descer a Via Ápia e, bem, toda aquela movimentação que eu expliquei para ela 1 hora antes, já estava fechando, estava minguando, os moradores estavam começando a ir embora, alguns nem ligavam. Como eu disse, a vida na favela tem que seguir, você não pode parar 100 mil pessoas de uma hora para outra, assim, num estalo de tempo. Para ela ainda estava tudo muito confuso e para mim mais ainda. A gente chegou no asfalto. E quando a gente olhou para trás, assim, a gente viu uma cena que eu nunca tinha visto nos meus 20 anos de vida. A Rocinha estava apagada. Numa lógica de guerra, os policiais e bandidos, eles atiram nos postes de luz para que, enfim, você consiga passar com facilidade. Enfim, você não reconheça de onde veio o tiro. Mas era muito impactante a imagem de toda aquela Rocinha, não sei se vocês têm isso na cabeça, mas todo aquele amontoado de casas que fica ligado e que as pessoas se surpreendem e acham bonito, vendo da autoestrada Lagoa Barra aceso, estava apagado, literalmente. De uma certa forma, aquilo expressava o que parte da sociedade quer continuar fazendo com as favelas e periferias do Brasil. Apagado, sem brilho, sem possibilidades. Me coube naquele momento, depois de tudo, pegar a mão dela e sair dali. Corta. Ontem eu tinha que vir para cá e eu acordei às 5 da manhã para poder... Eu tinha que vir para cá e eu tive que acordar às 5 da manhã porque tinha começado uma operação da polícia ontem às 5 da manhã e eu tinha que estar vindo para cá às 11. Eu desci a Rocinha sob tiros. Dessa vez, transitar num momento como esse foi um pouco diferente, porque eu não tinha ela do lado para me dar a mão. Eu acho que às vezes não é nem todos os dias são um dia de real grandeza, tudo azul. É isso. Obrigadíssimo. Agora a gente vai ver como é que a Fernanda Torres vai poder agora lidar com o pedido dessa história.